Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Sejam muito bem-vindos para esse vídeo. Nesse conteúdo eu listei aqui alguns erros que ocorrem, principalmente para quem está começando na bolsa. E que eu percebi na minha jornada como assessor de investimentos que muita gente comete os mesmos erros. Então meu intuito nesse vídeo aqui é trazer para você esses erros para que a gente possa evitar cometer esses erros e aprender com os erros dos outros, né? Que aí costuma sair mais barato, principalmente na bolsa, né? Sempre melhor aprender com os erros das outras pessoas. Então eu listei alguns e eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, antes de tudo eu quero fazer um convite especial para você. Se você é novo aqui no canal, aproveita a oportunidade, clica no botão aqui se inscrever. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar muito valor para você. Bom, pessoal, o primeiro erro que eu listei aqui seria basicamente pensar apenas no potencial de retorno. Esse é um erro muito comum, né? Inclusive, muita gente entra na bolsa olhando o passado do mercado. Por isso que grande parte dos investidores só entra no mercado quando ele está numa tendência de alta. E aí isso pode gerar uma frustração para ele, porque ele pensa no retorno que já passou, ele entra no mercado e de repente ele entra no momento que o mercado vai ter uma correção. Ele vai até continuar numa tendência de alta, por exemplo, mas é aquele momento que ocorre uma correção. É fundamental, pessoal, a gente analisar e avaliar a relação de risco e retorno. A gente vai perceber que, normalmente, até tem uma frase que a gente costuma mencionar, que o amador pergunta quanto que eu posso ganhar. Já o profissional, ele pergunta quanto que eu posso perder. Primeiro a gente vai avaliar o risco e depois o potencial de retorno. O segundo erro que eu listei aqui seria confiar muito em recomendações. E aqui tem um ponto importante, pessoal. Não é que você não deva avaliar recomendações de investimento, mas você tem que ter uma avaliação crítica, né? Você tem que saber por que você está investindo naquela empresa. Pelo menos conhecer minimamente aquela empresa e não seguir cegamente uma recomendação de investimento. Lembra que quando eu coloco o meu dinheiro numa aplicação financeira, por recomendação ou não, o risco é sempre do investidor. Então a gente sempre precisa tomar cuidado em relação a isso. Então um ponto aqui fundamental que eu considero é conhecer as empresas, né? Quando você se propõe a fazer uma gestão ativa de patrimônio, você vai precisar demandar tempo para estudar essas empresas. Isso é fundamental. Então você precisa conhecer bem aquela empresa para poder investir e ter uma maior probabilidade de ter um resultado satisfatório. Terceiro erro que eu listei aqui, buscar retornos rápidos e de curto prazo. Esse aqui é um clichê, né, pessoal? Muitas das vezes eu até me deparo com investidores que estão querendo aplicar em ações, mas querem retornos de curto prazo. Mercado de ações é um mercado de longo prazo e isso não é uma garantia que você vai ter um resultado satisfatório. Isso aumenta a possibilidade, a probabilidade de você ter um resultado satisfatório, mas não é uma garantia. Porém, como você está investindo no mercado de risco, ele, em tese, tem que oferecer um retorno maior para você no longo prazo. É por isso que você está colocando o teu capital em risco. Mas muitas das vezes a gente até se propõe a investir para o longo prazo, mas na primeira oscilação de mercado para baixo a gente já começa a se contestar. E aí você está se auto-sabotando, né? Porque você investiu para longo prazo, mas está olhando o curto prazo, uma oscilação de curto prazo. E aí eu costumo até mencionar que o investimento em ações, na verdade, ele não é nem de longo prazo. Ele é uma aplicação sem prazo. É como se você comprasse aquelas ações para os seus netos. Basicamente seria isso. E aí você vai se beneficiar, eventualmente, se aquela empresa for uma boa companhia, no longo prazo você vai se beneficiar dos dividendos e também de uma possível valorização, né? Afinal de contas, se aquela companhia for uma boa empresa, ela vai gerar lucro e a cotação acompanha lucro ou prejuízo de uma empresa. Então a gente precisa entender que investir em ações é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. O quarto erro que eu listei aqui seria não ter um planejamento. Isso aqui é um erro muito comum, porque quando a gente se propõe a investir em ações, pessoal, é importante a gente ter um planejamento mínimo, né? Não é simplesmente comprar ações para ganhar dinheiro. Quando a gente compra uma ação pensando no longo prazo, a gente precisa entender e montar uma estratégia que possa ser adequada. Vou te dar um exemplo. Se você for montar um negócio, você não vai pegar seu dinheiro ali e ir lá e montar o negócio. Você vai fazer um planejamento, entender um pouco do mercado, fazer uma pesquisa, né? Avaliar ali os concorrentes. Então tem uma série de fatores que a gente deve observar. O que você vai fazer se de repente passar um determinado período sem ter receita? Então é isso que a gente deve fazer quando a gente investe em ações. A gente não pode investir em ações pensando simplesmente em ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro ele é uma consequência de uma boa gestão de risco e um bom planejamento de investimento em ações. E aí qual que seria esse planejamento, pessoal? Primeiro a gente precisa definir um percentual que a gente gostaria de ter na nossa carteira em ações. Por exemplo, 20%, 30%, depende do seu perfil como investidor. Segundo, a gente precisa determinar que tipo de estratégia que a gente vai adotar.
por exemplo, um buy hold, né, que é aquele investidor que compra as ações e segura para longo prazo, ou se eventualmente eu quero fazer uma operação mais especulativa, que é o que a gente costuma chamar, por exemplo, de position trade, né? Você monta uma operação para 4, 5, 6 meses. Então você tem que pensar em relação a isso. E o terceiro ponto que eu considero fundamental é fazer um exercício de uma potencial desvalorização para você determinar o tamanho da sua posição financeiramente no mercado de ações. Por exemplo, eu costumo pensar da seguinte maneira: se eu colocar esse dinheiro aqui em ações e houver uma desvalorização de 50%, eu vou permanecer na posição? Aliás, eu vou ter a possibilidade de aumentar a minha posição, considerando que aqueles papéis, em teoria, estão subavaliados, com preços descontados? Então, se eu fizer esse exercício e eu perceber que eu não aguento essa desvalorização, significa que eu estaria muito arrojado perante o meu perfil como investidor. Então, eu preciso reavaliar essa questão. Então, é o seguinte, pessoal, é importante a gente ter uma estratégia bem definida, entender que o plano de investimento vem antes de começar a investir. Não adianta eu querer tomar decisões de forma emocional no calor do mercado ali. Provavelmente eu vou cometer erros e esses erros podem custar caro. O quinto erro que eu listei aqui seria uma falsa diversificação, onde o investidor acredita que diversificar está associado à quantidade de ações. Pessoal, não é incomum, por exemplo, eu me deparar com carteira de investidores que detém uma boa quantidade de ações, mas ele está muito concentrado em um único setor. Então ele acredita que tem uma diversificação, mas ele está concentrado em um único setor e de repente numa hipótese de turbulência naquele setor especificamente, mesmo ele tendo diversificação em empresas, ele vai acabar tendo uma perda patrimonial significativa. Então é importante a gente sempre avaliar essa questão da diversificação e entender que diversificação nem sempre está associada à quantidade de ações que eu tenho no portfólio. É fundamental eu diversificar em empresas, em setores e também geograficamente, né? Ter uma diversificação, por exemplo, em moeda forte, como dólar ou euro, e também uma diversificação geográfica, por exemplo, utilizando ações americanas, europeias, asiáticas, etc. A gente tem, por exemplo, as BDRs que funcionam bem para esse tipo de diversificação. Além disso, a gente também tem as ETFs, além de alguns fundos de investimento que também podem contemplar a sua carteira de ações. O sexto erro que eu listei aqui seria basicamente um rebalanceamento errado, né? E aí, esse rebalanceamento está muito associado a segurar prejuízo e vender lucro. Pessoal, eu sempre gosto de comentar que quando você monta uma carteira de investimento e você vai fazendo o seu rebalanceamento, por exemplo, você determinou que você quer ter 20% em ações. E aí, de repente, o mercado subiu, o mercado de ações subiu, e essa proporção da carteira de ações subiu para 30%. A gente não vai vender esses 10% excedente. A gente só vai reequilibrar a carteira na parte de renda fixa, por exemplo, com dinheiro novo. Porque se eu for vender as ações que tiveram uma boa valorização, significaria dizer que eu estaria abrindo mão da possibilidade de ter lucros significativos naquela empresa. Então, muitas das vezes o investidor vê uma pequena alta no mercado, subiu 30%, 40% aquele papel, ele quer liquidar aquela operação. Quando ele faz isso, ele está abrindo mão de multiplicar aquele capital por várias vezes. A gente vê vários exemplos acontecendo isso no mercado de ações. Recentemente, a gente viu a própria Magazine Luiza fazendo isso. Então a gente vai evitar, na minha concepção, de liquidar ações que tiveram boas valorizações. Como se a gente fizesse a seguinte analogia. Imagina que você tem uma empresa e você tem um colaborador que trabalha muito bem. Ele está entregando muito resultado. Você vai diminuir o salário dele? Muito provavelmente não. Você deveria aumentar o salário dele. E você vai aumentar o salário daquele colaborador que não está entregando um bom resultado? Então pensa numa empresa, numa ação negociada na bolsa como um colaborador. Você colocou o seu dinheiro ali naquela companhia e se ela estiver trabalhando bem, ótimo. Agora, se de repente ela estiver trabalhando mal, você faz o ajuste, acompanha e se aquilo se tornar recorrente, talvez a sua avaliação daquela empresa não tenha sido bem executada. E aí, de fato, você pode pensar na hipótese de sair daquela posição. Mas vender ações que estão se valorizando simplesmente porque você acredita que o papel já se valorizou muito, na minha concepção é um erro que deve ser evitado. Então a gente sempre vai fazer o rebalanceamento de dinheiro novo. A gente não vai vender posições vencedoras para fazer rebalanceamento de carteira. Sétimo erro que eu listei aqui, focar em rentabilidade. E esse aqui é um erro muito comum, pessoal. Quando a gente se propõe a investir em ações, a gente tem que entender que o foco principal é acumular ações de boas empresas para que a gente possa ter uma renda passiva. Então esse é o principal ponto. Se a gente focar muito na rentabilidade, a gente vai pegar o mercado num momento de tendência de baixa e a gente vai acreditar que de repente a estratégia que a gente está adotando está totalmente equivocada. Quando na verdade, quando você pega um mercado numa tendência de baixa, onde você tem uma diversificação em boas empresas, podem surgir oportunidades para você aumentar o teu patrimônio em ações
e assim aumentar a tua renda passiva, que vai ser proporcionada justamente pelos dividendos que aquelas empresas vão pagar. E às vezes você tem até uma empresa que não distribui dividendo naquele momento, mas ela acaba tendo um ganho de capital tão elevado que numa hipótese você pode liquidar uma posição para eventualmente usufruir daquele dinheiro. A gente pega, por exemplo, o caso de Apple. Apple durante muito tempo não pagou dividendos, mas teve uma alta valorização. Então pra gente o que importa é a gente acumular ações de boas empresas, esquecendo ou deixando um pouco de lado essa questão da rentabilidade. Porque se a gente focar muito na rentabilidade, a gente sempre vai ficar focando na oscilação do mercado. E esse não é o propósito do investidor de longo prazo em ações. Então, para a gente corrigir esse erro, focar sempre na acumulação de ações para geração de renda. Oitavo erro, realização de lucro. E aqui, pessoal, parece um pouco estranho, mas eu particularmente não gosto muito dessa frase de realização de lucro, porque na prática, quando você vende uma ação na bolsa, você diminui patrimônio. Você pode observar, se você vender parte das suas ações, você vai diminuir o teu patrimônio em carteira, porque você tem custos envolvidos nessa venda. Talvez você não pague imposto porque você vendeu abaixo de 20 mil reais, mas você vai pagar um custo para a bolsa, por exemplo, né? Referente ali aos emolumentos. Então, quando a gente vende ações, a gente, na verdade, em teoria, está realizando um ganho de capital, mas esse ganho de capital está muitas das vezes associado a uma perda patrimonial. Não que você não possa vender as ações, mas por quanto mais tempo você prolongar essas operações, maior a sua chance de obter um retorno satisfatório e gerar mais renda com esse patrimônio acumulado. O nono erro que eu listei aqui para vocês seria basicamente investir de uma só vez. Normalmente eu trabalho com investidores que saem do banco e começam a investir por intermédio de uma corretora. E muitas das vezes no banco ele está numa aplicação que não está rendendo bem. E aí, por uma motivação dele ver o mercado de ações se valorizando, ele quer pegar quase todo o patrimônio dele e colocar em ações, porque ele acredita que é o momento de entrar no mercado de ações. Na prática, o que eu considero mais eficiente é você começar pequeno, né? Você começa pequeno, vai se adaptando ao mercado, vai colocando aos poucos e aí você vai escalonando os seus investimentos. Porque se você colocar tudo de uma vez, você corre o risco de ter uma grande valorização, mas ao mesmo tempo você também corre o risco de ter uma perda patrimonial permanente muito grande. E esse é o risco maior, né? A gente, como investidor, tem que proteger o nosso patrimônio. Um outro erro que eu vejo que é muito comum é de repente você colocar uma pequena parcela do patrimônio e aí você tem uma grande valorização, porque você naquele momento acertou aquele timing, e aí isso motiva ele a entrar de forma mais agressiva no mercado, sendo que ele não tem um perfil adequado para poder entrar com todo esse patrimônio na bolsa. Então eu sempre costumo mencionar, né? Sempre faz aquele exercício de uma eventual desvalorização de 50% daquele aporte que você vai fazer na bolsa. Se você perceber que uma desvalorização de 50% faria com que você ficasse muito preocupado e que você eventualmente liquidaria as posições com medo de perder ainda mais dinheiro, talvez esse não seria o volume ideal para você destinar ao mercado de ações. Então sempre pensa nisso e entra de forma escalonada no mercado. Isso tende, inclusive, a trazer para você uma maior segurança, porque em alguns momentos você vai comprar mais caro, outros momentos você vai comprar mais barato, e aí você vai ter um preço médio de aquisição daqueles ativos que você determinou e julgou como sendo boas empresas para poder investir. Bom, o último erro que eu coloquei aqui é focar somente na cotação de preço. Esse aqui acho que é o erro mais comum que tem, né? Você focar exclusivamente na cotação do papel. Então você comprou uma ação e ela se valorizou. Você considera que você fez um bom negócio. Se você compra uma ação e ela se desvaloriza, você considera que você fez um mau negócio. Eu costumo até dizer que você pode ganhar dinheiro fazendo a coisa errada na bolsa. E você pode perder dinheiro fazendo a coisa certa. Eu prefiro priorizar fazer o certo, porque isso vai trazer para mim uma maior probabilidade de ter um retorno satisfatório no médio e no longo prazo. E fazer o certo é estudar as empresas para que eu possa entender que a cotação negociada em bolsa é diferente do valor da companhia. E aí eu consigo ter um parâmetro, né, para manter a minha estratégia de investimento. Então é importante você estudar aquelas empresas que você se propõe a investir, para que você possa entender a diferença entre cotação e valor da companhia listada em bolsa.